Doutor Luciano, que veio falar aqui sobre a reintegração de posse determinada pela Justiça, ainda não é uma sentença, ele vai explicar isso aqui, que era de uma área cedida à empresa Eufran Indústria e Comércio de Lâminas Limitada. Eu me lembro, inclusive, eu acompanho os trabalhos da Assembleia Legislativa, doutor Luciano, isso deu o maior rebu, o maior quiprocó lá, que esses donos foram lá e alegaram que era uma perseguição da Secretaria de Indústria e Comércio contra a empresa, aí só que fazendo um barulho voltado com um viés político quando a questão já estava sendo decidida na Justiça. E de forma muito apropriada, o deputado Moisés Diniz, que é líder do governo, fez essa observação. A porta que os donos da Eufran têm que bater é lá no Tribunal de Justiça onde está sendo julgado o processo, e não aqui na Assembleia Legislativa, que nós nem se quiséssemos poderia fazer alguma coisa, são poderes independentes. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. Vamos começar perguntando, eu só queria que o senhor esclarecesse para todos nós, qual a função da Procuradoria-Geral do Estado, doutor Luciano? Bem, a Procuradoria-Geral do Estado é uma instituição prevista na Constituição Federal e ela existe basicamente, tem dois grandes objetivos. Um é fazer a representação judicial do Estado, no caso do Estado do Acre. Então, o procurador, nessa representação judicial, ele é o advogado do Estado em juízo. E também fazer a orientação jurídica, que nós chamamos de consultoria jurídica da administração pública. Certo. Então, para que o Estado, em todos os seus atos administrativos, em todas as suas atividades, o Estado haja de acordo com a lei e, a fim de preservar o bem público, há uma precaução para que previamente haja uma orientação jurídica pelo procurador do Estado. Entendi. O senhor é titular da Procuradoria de Patrimônio Imobiliário, correto? Isso. Na Procuradoria-Geral do Estado do Acre, eu atuo na área de patrimônio imobiliário. Correto. Doutor, o que aconteceu exatamente para que o governo entrasse com essa ação contra a empresa Eufran, Indústria e Comércio de Lâminas Limitada, que gozava dessa prerrogativa de usufruir desse lote de terra que lhes foi destinado para as suas atividades empreendedoras. Por que houve a reintegração? Isso. Houve a reintegração porque a empresa não estava cumprindo os requisitos previstos na Lei Estadual número 1359. Correto. Para os telespectadores terem assim, uma noção melhor a respeito da situação, nós temos, a partir de 2002, o Estado do Acre resolveu, para fomentar as atividades agroindustriais no âmbito estadual, a criação de um novo distrito industrial em Rio Branco, que fica no segundo distrito, na saída de Rio Branco para Porto Velho. Então, através da Procuradoria-Geral do Estado do Acre, foi desapropriada uma área de cerca de aproximadamente 100 hectares, ali naquela região, ou seja, o Estado, através de um processo, ele adquiriu uma propriedade particular, pagou por essa propriedade particular e, através dessa lei 1359, fez a destinação dessa área para a instalação de indústrias, para a fomentação da atividade industrial. Toda vez que o governo vai fazer um empreendimento desse, que precisa desapropriar, o setor de patrimônio imobiliário é acionado? Isso, é a nossa área dentro da Procuradoria que faz essa atuação. Ok. Então, esse novo distrito industrial foi criado a partir de 2003 e com todos os requisitos previstos nessa lei estadual, que é 1359. Então, ali estão previstos todos os requisitos. Então, as empresas interessadas, e nós temos dezenas de empresas já instaladas naquela área, existem inúmeras outras ainda em processo de instalação, e ainda existem outras áreas disponíveis para empresas interessadas se instalarem. Então, existe, para as empresas se habilitarem naquela área, existe um procedimento previsto na lei, que basicamente se chama de apresentação de um plano de negócios. Essa apresentação de plano de negócios será perante a Comissão de Políticas de Incentivos Industriais, chamada de COPIAI, que é composta não só por membros do Estado,
mas também membros da sociedade, como, por exemplo, representantes da Federação do Comércio, representantes da Federação da Indústria, representantes dos sindicatos de trabalhadores, representantes do SEBRAE, inclusive. E esse plano de negócios ele é submetido à análise de consultores que vão verificar a viabilidade do negócio e também se o negócio que a empresa pretende instalar, se a atividade industrial que a empresa pretende instalar, se vai preencher requisitos legais, como, por exemplo, geração de emprego e renda, incremento de tecnologia, respeito ao meio ambiente e assim por diante. Uma vez preenchido todos esses requisitos e havendo um parecer favorável dos consultores, geralmente ligados ao SEBRAE, ligados à Federação das Indústrias, acerca da viabilidade do negócio, da atividade industrial. Então, essa comissão, veja bem, essa comissão que é composta não só pelo Estado, mas também por representantes da sociedade, se reúne, faz uma ata e aprova a concessão de áreas ali naquele distrito industrial para as empresas. A partir daí, então, a empresa passa a se instalar e desenvolver sua atividade com a permanente fiscalização do Estado, da COPIAI, a Comissão de Políticas de Incentivos Industriais. E aí, então, se verifica ao longo do tempo se a empresa está cumprindo aquilo que se comprometeu. No caso de descumprimento, que é o que aconteceu com a empresa Eufran, né, que ela recebeu uma área no ano de 2005, houve apenas a instalação de um galpão e não houve o desenvolvimento das atividades industriais. Foi aberto procedimentos para averiguação, foi dado prazos para a empresa se adequar para iniciar suas atividades e, basicamente, no início do ano de 2011, é que a COPIAI, não o Estado, a COPIAI com representantes da sociedade, da Federação das Indústrias, do SEBRAE, da Federação de Comércio, se reuniu e decidiu pela revogação da concessão daquela área. Né? Então, a COPIAI decidiu e então houve a revogação. E a Eles não estavam cumprindo, então, as exigências de geração de emprego, de produção? Basicamente, a empresa não funcionava. Ela fez a construção de um galpão, mas a empresa não funcionava. Não tinha atividade industrial. E a área já havia sido concedida em 2005. Um lote dentro do distrito industrial, que é uma área pública para funcionamento. Né? Então, o distrito foi criado para funcionar, para gerar emprego, renda, e não estava funcionando. Eu queria dizer, uma área que se poderia se destinar a uma empresa que de fato funcionasse, gerasse emprego, renda, né, e inclusive impostos, né, para o Estado. Doutor, então houve essa decisão. O senhor estava me falando no intervalo, antes de começarmos a entrevista, que não há ainda uma sentença da Justiça, mas que o juiz decidiu, enquanto o processo segue o seu curso, que o terreno fosse notificado. Isso porque apenas na intimação do representante da Eufran se levou 60 dias, isso? O que ocorre? No início de 2011 foi feita a revogação dessa concessão. Basicamente foi decidido pela COPIAI pela revogação, foi publicado no Diário Oficial a revogação. E então o Estado, na verdade, através da COPIAI, passou alguns meses no início de 2011 tentando entregar a notificação para o representante da empresa de que havia sido revogado a concessão e que a empresa deveria devolver, fazer a devolução formal do lote naquele distrito industrial. Acontece que os portões estavam trancados do lote, os portões do galpão estavam trancados e não se localizava sequer o representante da empresa. A empresa, quando tomou conhecimento dessa situação, acabou entrando com uma ação judicial no Tribunal de Justiça questionando a revogação. E no Tribunal de Justiça do Estado do Acre houve uma decisão que deu improvimento à alegação
da empresa, ou seja, o Tribunal de Justiça disse que a revogação havia sido legal. Correto. A revogação havia obedecido os requisitos da lei, obedecido o princípio do contraditório, da ampla defesa, foi dada oportunidade para a empresa se defender, mas ela não se defendeu. Né? Então, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre confirmou a legalidade da revogação da concessão daquela área para a empresa. A partir da confirmação do Tribunal de Justiça da legalidade dessa revogação, e com a não devolução voluntária do imóvel, foi necessário que o Estado do Acre, então, ingressasse no primeiro grau, na primeira vara da Fazenda Pública, com uma ação de reintegração de posse. Então, nós entramos com a ação de reintegração de posse, apresentamos toda a justificativa, apresentamos já a decisão do Tribunal de Justiça que havia confirmado a legalidade da revogação e demonstramos para o juiz que, na verdade, desde o início de 2011, já se tentava entregar a notificação para o representante da empresa e não se conseguia sequer isso. Diante desse quadro, o juiz entendeu por bem, já de início, proferir uma decisão reintegrando o Estado no imóvel, porque o imóvel já estava há anos trancado, sem dar a destinação devida. Então, ele já deu uma decisão inicial, liminar, determinando a entrega, a emissão de posse e a entrega do lote para o Estado. Mesmo assim, mesmo com essa decisão, que aí veio a ser cumprida pelo oficial de justiça, o oficial de justiça demorou cerca de 2 meses para tentar localizar o representante da empresa, não conseguiu localizar o representante da empresa, não conseguiu, e nós tivemos então que requerer ao juiz que proferisse uma nova decisão autorizando o Estado a ingressar no imóvel, ainda que o representante da empresa não recebesse a intimação. Correto. Então foi necessário todo esse procedimento, veja bem, todo esse procedimento só para cumprimento. Uma das maiores provas que não funcionava é que ninguém encontrava, né? O dono da empresa, o representante lá. Doutor, rapidamente, por gentileza, já nos sinalizaram que o nosso tempo está esgotado. Há outras empresas na mesma situação da Eufran ou não? Não, existe uma fiscalização permanente e assídua da COPIAR para verificar o funcionamento das empresas. É lógico que podem existir problemas em determinadas situações. Ali naquele novo distrito industrial, nós já temos dezenas de empresas instaladas. E, logicamente, na área empresarial, na área industrial, pode ser que ocorra um problema ou outro de funcionamento com uma empresa ou outra. Mas existe um procedimento legal que foi inclusive observado no caso da Eufran. Se a empresa está com dificuldade de funcionamento, se ela não vem cumprindo os requisitos, é feita a fiscalização, constatado isso, aberto um procedimento, dado a oportunidade para a empresa se defender, dado a oportunidade para a empresa se adequar, né? E as empresas, geralmente, elas têm o interesse de manter sua atividade e elas acabam se adequando. Né? No único caso que nós chegamos nesse extremo, né, por completa negligência da empresa, por completo desinteresse da empresa em continuar, foi dado prazo, foi até extrapolado os prazos, né, mas a empresa não demonstrou nenhum interesse, então até o momento foi o único caso que foi necessário tomar essa providência de reintegrar o Estado na posse do bem. Entendi. Temos aqui os esclarecimentos do procurador do Estado, Dr. Luciano José Trindade, sobre a reintegração de posse que foi dada ao governo de um terreno que era ocupado pela empresa Eufran Indústria e Comércio de Lâminas Limitada. Doutor Luciano, alguma coisa a destacar nessa entrevista? Nós gostaríamos de destacar que a Procuradoria-Geral do Estado, e no caso, na área em que eu atuo, a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, nós estamos a serviço do patrimônio do Estado do Acre. O patrimônio público não é o patrimônio que não é de ninguém. O patrimônio público é o patrimônio que é de todos nós. E estamos, então, permanentemente nessa fiscalização para garantir que a destinação desses bens cumpra a sua função.
Ok, doutor Luciano José Trindade, parabéns pelo seu trabalho, muito